Onde investir em 2024? Eu vou te mostrar a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Vem comigo! Investimentos que você precisa utilizar o dinheiro em até um ano. Nesse período, a taxa Selic ela vai cair, pois ela já está caindo, só que ela não vai cair loucamente. Estão até discutindo se ela vai começar a cair com uma velocidade menor do que nós esperávamos. O que eu quero dizer é que na data de hoje, a Selic ainda está alta. E até o fim de 2024, ela deve estar no nível ainda alto, lá pelos 8 ou 9% ao ano. E isso vai fazer com que ela renda bastante para investimentos em até um ano. Essa projeção está no Boletim Focus, o qual contém as projeções dos maiores economistas do Brasil. Vamos ver como os bancos, os gestores de fundos de investimento estão praticando nos investimentos, ou seja, qual a projeção desse pessoal, o que eles estão colocando nos investimentos para daqui a um ano. Vamos ver qual a projeção lá no site Ambima. Observe que para 252 dias, que são os dias úteis do ano, para um ano, os gestores já estão aplicando juros de 10,90%, que já é um juros bastante alto, acima de 10%. Então, não vale a pena você correr grandes riscos se o básico já está te atendendo e te atendendo muito bem com uma rentabilidade para ninguém botar defeito. Assim, a melhor aplicação mais segura com essa rentabilidade que eu te falei é o Tesouro Selic. Agora, se você quiser ganhar um pouquinho mais do que o Tesouro Selic, tem contas digitais. Os bancos digitais aí geralmente oferecem opções um pouquinho maiores. Por exemplo, 110% do CDI, o que significa que rende mais até do que as projeções do Tesouro Selic, da qual eu te falei. Então, no plano de um ano, se o dinheiro já tem destino certo, não vale a pena você correr grandes riscos, ficar aí correndo riscos aí com rentabilidade um pouco acima da Selic. Por quê? Porque a taxa Selic já está ótima. Agora, para quem quer investir a médio prazo. Mas antes de falar, quero só te lembrar para inscrever-se no canal, pois toda semana tem vídeo novo para ajudar você a cuidar do seu dinheiro. Para você que quer investir a médio prazo, 2 a 3 anos, por exemplo, aí o negócio já fica um pouco mais incerto. É muito difícil fazer essas previsões para 2 ou 3 anos. Se você pegar o Boletim Foco, o pessoal está projetando 3,88 de IPCA, de inflação oficial do Brasil. Você encontra projeções de taxa Selic, de inflação, de várias coisas. Uma opção para esse prazo é buscar uma renda fixa bancária que acompanha a inflação. Você tem ideia? Quando você pega um período maior aí de inflação de 10, 20 anos, a alta de preços gira em torno de 6% ao ano. Hoje ela está baixinha, coisa de 3, 4, 5% ao ano. Mas quando você pega um histórico maior, você vê que a alta de preços pode assustar bem aí em alguns anos. Assim, se você pega um CDB, uma LCI, uma renda fixa bancária básica, ou seja, que é atrelada à inflação, você já garante que o seu poder de compra vai ser mantido e ainda corrigido com uma rentabilidade acima da inflação. Por quê? Porque esse tipo de investimento rende a inflação mais os juros fixos, tanto numa LCI quanto no CDB, onde você está emprestando dinheiro para o banco, você vai estar garantindo a sua proteção contra a inflação. Então, nesse particular, nós temos o que? LCI, CDB, ou seja, são investimentos em que você está emprestando dinheiro para o banco e vai obter um retorno acima da inflação. Mas lembre-se, você vai receber esses juros daqui a um tempinho. Por quê? Você não vai receber no vencimento. Esse tipo de título não possui liquidez diária. Significa que você não pode sair sacando seu dinheiro assim quando você precisar. Então, se você vai investir nesse tipo de título, LCI ou CDB, prepare-se para ficar até o vencimento. Veja esse site aqui, ó, TP Renda Fixa, ó. Observe como ainda tem boas opções de investimento. Tem CDB pré-fixado, vários ainda acima de 14% ao ano, ou seja, você ficando daqui até o vencimento, o seu dinheiro vai render tudo que está lá. Existem também 3 CDBs rendendo IPCA mais 8%. Se a inflação for de 10% num determinado período, ele vai render 18%. Olha que beleza, viu? Estes 3 CDBs são de bancos diferentes, então você tem que ir lá e verificar no site, tá bom?
E agora, por último, vou te falar dos investimentos a longo prazo. Então, se você está mirando uma parte do seu investimento no longo prazo, que é aquele longo prazo de uma aposentadoria, aquele longo prazo de uma viagem daqui a não sei quantos anos, vou te falar as opções. Então, nessa carteira, então, onde você está pensando lá na frente, você pode entrar, por exemplo, em fundos imobiliários, em ações, pois são investimentos negociados em bolsa. Por isso o preço muda a cada segundo, mas ele tem muita oscilação, tem um sobe e desce, mas eu espero que se você selecionou bem esses investimentos, a tendência é que eles cresçam. As ações são um pedacinho de uma empresa, então se você selecionar bem essa empresa, ela está dando lucro, a tendência é que a ação suba. Já as cotas dos fundos imobiliários são um pedacinho do fundo. E a mesma coisa, se dentro do fundo tem bons imóveis, estão gerando bons aluguéis, por que o preço deveria cair? Pelo contrário, no longo prazo a tendência é que ele suba. Pensando nisso, se você investir no fundo imobiliário, nas ações, se você é um pequeno dono ali daquela empresa, daquele FII, eles podem gerar lucro e você pode embolsar essa grana ao longo dos anos. Alguns exemplos que não é uma recomendação, viu? Só para você ver como é interessante esse mercado. Lá na bolsa, se você for ver as ações da BB Seguridade, a BBSE3, você verá que a média de dividendos que eles pagaram nos últimos 5 anos foi de R$ 2,62 mais ou menos. E as ações estão sendo negociadas atualmente em R$ 31, R$ 32 mais ou menos, viu? Agora, se dividir a média desses dividendos que foram pagos ali anualmente nos últimos 5 anos, pelo preço atual que está sendo negociado aí em bolsa, você perceberá que o retorno está em torno de 8,23%. Outro exemplo, a Taesa, as ações preferenciais, a TAEE4, a média de dividendos nos últimos 5 anos foi de R$ 3,42. Quando você divide pelo preço atual que está sendo negociado em bolsa de R$ 35, dá um retorno de 9,58% mais ou menos. Então é uma rentabilidade livre de imposto de renda e muito boa, viu? Lembrando que na renda fixa, quando você pega uma média maior de 10, 20 anos, a média do CDI é de 8%. Fica abaixo desse retorno aí dos dividendos que eu te falei. Só que você não vai olhar só a rentabilidade na hora de escolher uma ação. Você precisa olhar outras coisas, por exemplo, projeção de crescimento da empresa, se a empresa é saudável, se não está toda endividada. Caríssimo, esse exemplo só para você ver que você pode ter bons retornos investindo a longo prazo. Uma outra opção para investimento a longo prazo é investimento para o Tesouro IPCA. O Tesouro IPCA, dentro da sua categoria, entre os mais seguros do Brasil, tem 2 maneiras de você lucrar com uma boa dose de segurança. Uma delas é você lucrar com o juro daqui até 2045, por exemplo, investindo no IPCA 45. Você terá o efeito bola de neve dos juros compostos trabalhando a seu favor com uma rentabilidade garantida. Que maravilha, né? Hoje o Tesouro IPCA, por exemplo, está pagando IPCA mais 5,88. Se você investe hoje, daqui a uns 22 anos, você ganhará isso sem tirar nem pôr. Sem contar ainda que essa aplicação, para quem já é um pouquinho mais avançado, oferece as maiores variações na marcação a mercado. É aquela que pode inclusive te dar um prejuízo se você resgatar antes do prazo, mas com a queda de juros, as próximas emissões, os próximos investimentos oferecidos pelo Tesouro IPCA 2045, provavelmente renderão menos do que o nível atual. Assim, nessa situação, o investimento que você aplicar IPCA mais 5,88% ao ano, por exemplo, vai se valorizar e você terá um lucro acima do esperado. Por isso, o Tesouro IPCA é uma ótima opção para quem quer investir por longo prazo. E se você quer aprender mais como investir, clique no vídeo que está aparecendo aí na tela. Grande abraço, sucesso e bom investimento! Bye, bye!